E o programa Hora da História está de volta pela Rádio Cultura AM 1110 de Florianópolis. Aqui estamos recebendo um escritor e o seu editor. O escritor é Jefferson Boom. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. O Jefferson é empresário, com formação em administrador de empresas, também programação neurolinguística e escreveu um livro que, olha, é um livro que eu já li, graças a Deus, A Mais Dura Flor do Querer. Bruta. A mais bruta flor do querer. Olha aqui, a gente viu, tem o editor. A capa é vazada. A capa é vazada porque, claro, está aqui o nosso conhecido César Vitelli. Boa tarde. Boa tarde, Julião, tudo bem? Você colocou a mão assim como editor, né? Algumas partes do designer do livro, hein? Sim, a capa ela precisa refletir o conteúdo do livro. Uhum. Para isso, senão só bastaria se colocar um título no livro e pronto, né? Como existem recursos hoje, muito mais do que antigamente, né? Nessa questão de acabamentos e conceitos, né? Já está bem mais consolidado, por que não criarmos diferenciais nas capas, né? A gente vê publicações internacionais aí que eles não economizam em criatividade e em acabamento. Sim. E isso valoriza o livro, né? Valoriza o conteúdo e passa a ser um diferencial também, né? Além da parte estética da capa, se ela puder agregar um significado mais subliminar, melhor ainda. Muito porque bem. Aí você tem uma informação a mais para ajudá-lo a entender a proposta do livro e também como uma ferramenta de marketing, né? Que vai te ajudar também. Agora, Jefferson, conta para os nossos amigos, nossos ouvintes, a história desse livro. O programa é a Hora da História. A gente então tá. Era uma vez. Então, conta para nós aí. Então, se eu começar bem, nós não vamos ter tempo de contar a história toda. Mas era uma vez um menino nascido de família de origem do interior aqui do estado, de Santa Catarina, de Rancho Queimadinha Angelina, que veio para Florianópolis. Eu sou nascido aqui, né? Uhum. E nasci e cresci como qualquer criança, né? E lá na adolescência, esse menino, ele fez o que muitos meninos hoje, meninos e meninas hoje fazem. É uma coisa muito comum, muito aceita no nosso meio social. Esse menino bebeu. Ele ingeriu bebida alcoólica. E aos 9 anos de idade, ele teve o seu primeiro contato, ingeriu a bebida e ficou muito alcoolizado nesse dia. Eu me lembro bem desse dia. E depois disso, como a família tem o hábito de beber bastante, a gente tem descendência alemã e luxemburguesa, né? Então a família tem o hábito de beber muito. E não deu a atenção que deveria a esse fato de o menino tomou esse primeiro porre, digamos assim, e depois isso voltou a se repetir inúmeras vezes, na adolescência, na juventude, na fase já adulta. Isso foi se repetindo e isso trouxe para esse menino um problema grave. Ele desenvolveu a compulsão pelo álcool, que é uma doença, né? Desde 1964 é caracterizado como uma doença pela OMS, inclusive tem a CID-10, né? Uma doença mesmo. Código Internacional de Doenças, que diz que é uma doença o alcoolismo. Afirma que desde 1964. Então, muita gente não sabe, viu, Julião, que o alcoolismo é uma doença. E trata como preconceito, isso é aquilo, né? Isso. Isso é isso aqui. Isso é muito comum. Isso é muito comum e agrava o quadro, né? Que já é desolador, né? Quando um alcoolista, um doente alcoólico é tratado dessa forma, ele tende pela família, né? Tende a se agravar, tende a desunir mais aquela situação, né? Piorar aquela situação que já é caótica. Então esse menino desenvolveu a compulsão e a partir dos 30 anos ele começou a beber todos os dias. Ele não conseguia mais beber só os fins de semana, porque até os 30 anos eu bebia só os fins de semana, né? E por isso, por ser com essa frequência, eu achava que não tinha problema com a bebida. Então, mas depois dos 30 anos, eu comecei a beber todos os dias.
e culminando nessa história, né? E eu negava que era doente, porque uma das características, um comportamento dos alcoolistas é a negação. Ele nega que tenha problema algum com álcool. Mesmo... Eu paro a hora que eu quiser. Perfeito. Eu paro a hora que eu quiser. Né? Eu bebo com o meu dinheiro. E tem mais um monte de gente. Outra é a clássica, eu chamo de clássica e defensiva frase. Eu bebo com o meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é muito comum, né? Então eu paro a hora que eu quiser, também outro muito comum. E por aí vai. É porque a pessoa não quer se ver naquela condição de doente. Ele não quer se enxergar. Não aceita, né? Não aceita. É doença da negação. Ele sempre vê como doente o outro. Muitas vezes, como aconteceu comigo, eu achava que doente alcoólico era aquele que estava lá embaixo do viaduto, que tinha perdido tudo, que estava lá naquela situação de rua, né? E quando acaba, não, né? Hoje, depois que eu comecei a estudar e aprender sobre essa doença, eu vi o quanto ela traz de sofrimento, o quanto que ela separa, o quanto que ela desune, quantos traumas, quantos casamentos dissolvidos, quantas empresas, quantos empregos. Então é muita perda, perde-se muito. Perde tudo, os valores, a família, é uma perda uma atrás da outra. E culmina, eu chamo isso de jornada da degradação, né? E culmina com a tentativa de suicídio. Porque a pessoa não vê mais saída, não vê mais perspectiva nenhuma, desenvolve a depressão e mesmo assim, depois de estar nesse quadro, não vê perspectiva nenhuma e tenta tirar sua vida, que é o que aconteceu comigo, né? Que foi esse o fator marcante, o fator determinante de virada de chave, né, na minha vida. Isso aconteceu com a tentativa de suicídio. Jefferson, você falou uma palavra, jornada. Joseph Campbell escreveu o livro A Jornada do Herói. Escreveu, aliás, eu recomendo até, eu sempre digo para os nossos ouvintes, tem um linkzinho na Jornada do Herói na web, no YouTube, e ali mostra o poder do mito também que ele escreveu. Porque o herói vai lá no fundo do poço, vai lá e consegue depois, filme nos 48 do segundo tempo ele consegue sair, volta com o elixir, como diz Joseph Campbell. E parabéns para você. Opa, obrigado. Parabéns que você fez isso, escreveu um livro. E olha, eu adorei esse seu livro aqui, tem várias citações mesmo. Tem. Você citou o Edward Lorenz. Isso. Né? Olha, Bidélia, essa do Edward Lorenz, que é um meteorologista e matemático. Matemático, E aí ele, naqueles cálculos no computador, ele mexeu um pouquinho depois das casas decimais. Uma casa lá na esquerda. Um pouquinho achando que o resultado alterou muito. Tudo. Que metáfora que nós podemos tirar disso aí, hein, Jefferson? Eu aplico a teoria de Lorenz, gosto muito dessa teoria, né? A teoria do caos, A teoria do caos. E aplico ela na minha vida, pensando pequenos eventos, que ele fala lá, que uma pequena alteração lá nos números... A teoria diz o seguinte, que o bater das asas de uma borboleta, um ingênuo, até insignificante, né, bater das asas de uma borboleta, no Brasil pode causar um tufão no outro lado do mundo. Aí se nossa, o que é isso? O que significa isso? Aí eu fui ler sobre o assunto e aí entendi o quê? Aplicando para a minha vida, né? Aquela pequena ingênua dose de bebida consumida lá na infância, lá na adolescência, trouxe uma sequência de derrotas, tristezas e quase morte na fase adulta. Então, o que lá na adolescência foi o bater das asas da borboleta, se causou num tufão na fase adulta. Um detalhe que... É um detalhe que fez toda a diferença, né? Então a gente não pode, isso eu falo para as famílias, falo para os pais, falo para todos assim que têm filhos, né? Não valorizem isso, né? Conversem sobre isso. É claro que nenhum pai, nenhuma mãe vai proibir o seu filho de beber. Não tem como ter esse controle. Mas o que a gente deve fazer é alertar sobre os riscos, sobre tudo que isso pode causar na fase adulta, tudo que pode acarretar. Uma coisa que eu sugiro também para todos os familiares, pais principalmente, né, que têm filhos lá com 14, 15 anos, eles não precisam nem falar muitas coisas, mas leve o seu filho ou filha para assistir uma reunião de alcoólicos anônimos. Lá, não precisa nem falar, leva o filho e diz, hoje a gente vai lá como visitante. Como ouvinte. Os visitantes são muito bem-vindos nesse lugar. Acolhidos. Muito bem acolhidos. Vai lá, senta do ladinho do seu filho e fica ouvindo.
só ouvindo todos os depoimentos das pessoas que estão lá. Vai ser muito pedagógico, muito esclarecedor, e o seu filho vai pensar, não, e porque todos que estão lá, ou quase todos, provavelmente vão falar o seguinte: a minha doença começou lá quando eu tinha 15 anos, lá quando eu tinha 12 anos. Acontece com todos isso. Começa lá nessa fase. E nessa fase ela é negligenciada. Tomar o primeiro porre é igual perder o primeiro dente. É algo natural? E não é. Não é. E não é. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Na contracapa do seu livro, tem, eu acho que um texto do Philippe Debré. Tem, do Felipe. O Felipe, ele esteve aqui também no programa, lançando um dos seus livros. Meu amigo. E também uma mensagem de vitorioso. Sensacional. A história do Felipe é inspiradora também. Eu conheci o Felipe durante a produção do livro. Quer dizer, já tinha contato com ele umas 2 vezes, mas agora depois, durante a produção do livro, foi o contato mais intensificado. Então a história dele é sensacional, é outra história inspiradora que leva muitas pessoas a refletir sobre isso. E com certeza, o livro dele é de 2011, se não me engano, da Vitelli. Com certeza a história dele já deve ter inspirado muita gente, muitas pessoas a mudarem de vida. Então, meu abraço para o Felipe. E o meu abraço também, né? Em Vitelli. Conta aí. Fala da contracapa. Sim, quando o Jefferson me apresentou os originais, para fazer uma análise, né? Eu falei para ele: olha, Jefferson, é muito difícil você encontrar um escritor iniciante que esteja organizado mentalmente e até em seus originais na forma e no conteúdo quase que definitivo que ele queria. Que já está pronto. Praticamente o livro. Para te falar assim, olha, nós fizemos uma alteração no livro inteira. Não é? Na verdade foram duas uma sugestão que ele acatou, que foi a publicação da carta da filha dele. E isso não estava nos projetos originais dele. E a segunda coisa foi a mudança do título do livro, que originalmente não era esse não título. era mais bruta. Só. E depois, obviamente, veio a revisão de português, de digitação, natural, aquelas coisas que são todo comuns. mundo com certeza. E aí eu falei, puxa, mas seria muito interessante que nós trouxéssemos pessoas da área para comentar sobre o teu livro. E na hora eu lembrei do Felipe. Porque o Felipe, quando publicou também conosco, a história dele foi bem impactante. Né? E quando algo é impactante e é didático e te traz ensinamentos, é muito difícil você esquecer. E aí eu perguntei para ele: olha, eu tenho uma pessoa que eu vou te sugerir, uma pessoa. E quando eu falei no Felipe, na mesma hora ele aceitou. Porque ele já sabia a área que o Felipe trabalhava, né? Sabia que o Felipe tem competência para entender do assunto e falar. E esse texto foi nu e cru. O que está aqui, se você for comprar o livro, se você só olhar a contracapa, você já sabe exatamente. Não tem enfeites. É um livro que não tem enfeites, não tem papas na língua. É exatamente isso aí. E isso que eu acho corajoso. Porque assim, ninguém conhecia o Jefferson. Então ele poderia inventar uma história maravilhosa, tal. Não. Ele falou exatamente o que aconteceu com ele. Que eu acho que aí é onde se tem o valor da publicação. É a autenticidade. Aqui não tem enfeites. Né? A questão da capa, que você comentou, né? Na hora que nós estávamos produzindo a capa, pelo fato dele ter tentado o suicídio, com certeza foi o momento mais impactante de todo o processo, né? Eu falei, eu preciso simbolizar isso de alguma forma no livro, não é? Então nós pensamos na tipologia vazada, justamente porque é o que acontece quando você tenta o suicídio por uma faca, no caso foi o caso dele, né? Então essa abertura está significando a penetração na pele
né? E está sinalizando o quê? Um futuro desconhecido, porque a primeira capa é toda, a folha de guarda é escura. Então, assim, você entra imagem, no desconhecido. Entra, exatamente. Que está lá dentro, que eu não vou falar, porque senão perde a graça. Claro, claro. E essa imagem aí é uma fotografia de... A fotografia dele mesmo. Dele mesmo? Do braço. Sim, do braço. Exatamente. Do braço. Muito bem. Então tem todo esse significado e também você pode interpretar assim, quando você entra no alcoolismo, você está já, o álcool é quase que um ácido que está te corroendo a vida e está deixando passar as oportunidades. Você não consegue acumular informações, você não consegue acumular sentimentos, você não consegue porque ele tem o álcool ele tem aquela propriedade de ele vai te enganando, né? Como é que você diz no livro? Ele vai o álcool vai o álcool é uma doença comportamental, né? Ele altera o nosso comportamento. Ele enaltece o nosso defeito de caráter e cria outros. Então ele realmente, popularmente se diz, né? Aquela pessoa lá é tão boa, mas quando bebe... Então o álcool transforma, ele realmente transforma. E quando se transforma a pessoa, né? Então a pessoa fica manipuladora, ela mente, ela cria... Ela realmente muda o seu comportamento. Por um objetivo apenas. Por um objetivo. E é uma doença egoísta, né? Porque eu quando bebia, eu não pensava em quem estava comigo, no meu lado. Eu minimizava todo o sofrimento causado à família. Eu achava, não, estão sofrendo pouco. Nem estão sofrendo, na verdade. Porque eu que estou bebendo. É igual o fumante, né? Eu que estou fumando. Não são eles. Porque se bem que o fumo é outra coisa, né? Mas o álcool, como ele tem essa peculiaridade, né, de transformar a pessoa, ele causa muito sofrimento. E é isso também que eu aproveito aqui, que é outro tema importante, né, que o tratamento do alcoolista ou do adicto, que é alcoolista ou quem usa outras drogas, o tratamento deveria ser do núcleo familiar envolvido e não só do dependente. Ficam codependentes também. Olha só, é isso aí. Ficam também. Codependentes. E aí eles adoecem. Não é caracterizado como uma doença, é caracterizado como distúrbio emocional. Comportamental, que vai emocional. Aqueles gatilhos que disparam coisas que não são boas, de conflitos. Isso. Então, é outro tema que eu pretendo falar, discutir, enfim, trazer à tona, né? Para que seja discutido. E hoje, até sábado, eu vou fazer uma palestra aqui no grupo A Agronômica, que é na frente do Hospital Infantil. Posso deixar o convite aqui? Com certeza. É aberta, né? Uma palestra, é uma reunião de AA com tema, a gente fala reunião temática, né? Então, nesse grupo, todos os visitantes são muito bem-vindos, muito bem acolhidos, né? Então, é no grupo Agronômica, que fica ali na Cidade da Criança, de frente ao Hospital Infantil. Então, é só no sábado, às 18 horas. Então, quem quiser está convidado para ir lá. Joana de Guzmão, ali? Hospital Infantil Joana de Guzmão. De fronte, né? Onde é ali aquele complexo que é chamado Cidade da Criança, se eu não me engano. Sim. Ali tem uma sala de AA, onde todos os sábados tem reuniões das 18 às 20 horas. E vai ser naquela sala, uma sala até ampliada, uma sala grande. Então, todas as pessoas estão convidadas. Então, nós vamos falar sobre isso. Codependência emocional como fator de desagregação familiar, que é muito importante que esse tema também seja abordado e discutido nas famílias, enfim, nesses lugares onde se trata dependência. Assunto relevante. Muito. Pode dizer de novo o dia e a hora? Então, no dia 18, próximo sábado, né, às 18 horas, no grupo, ali a rua Rui Barbosa, né, que é no grupo de agronômica, que fica de frente à entrada do Hospital Infantil, ali onde no complexo que, se eu não me engano, denomina-se Cidade da Criança. Ali, se eu não me engano, tem um conselho tutelar ali. Então é bem de frente à entrada do Hospital Infantil. Qualquer pessoa que tenha um problema na família ou tenha um conhecido, um amigo que está nessa situação, né,
é muito importante essa informação, até para você poder saber lidar melhor com essa... Para saber lidar, para ser essas mais pessoas, assertivo, né? né? Exato, exato. Assertiva no trato, né? Com o dependente. Jefferson, aquela pergunta mais comum que te fazem, tá, mas eles associam geralmente o alcoolismo com as classes menos favorecidas financeiramente ou menos favorecidas em estudo. Uhum. Qual é a classe... Essa pergunta é muito importante, Vitelli. Esses dias, eu não me lembro qual é a rádio que foi, se foi na TV, me perguntaram também, qual é a classe aí, qual é a parte da população mais propensa a desenvolver o alcoolismo? Aí eu até falei, essa é uma pegadinha, né? Na verdade, não tem uma resposta. Todos, né? Todas as pessoas são niveladas pela doença. Nos grupos de... Eu falo abertamente, né? O AA é anônimo, né? É muito respeitado o anonimato de todos os participantes, mas eu assumi a postura, e ele já me conhece faz tempo, eu sou um AA público. Eu falo publicamente. Realmente tem Eu sou do AA, É. eu sou um AA. Uhum. Então, assim, lá no AA a gente convive com os companheiros que são médicos, que são enfermeiros, que são motoristas, que são pedreiros, que são ajudantes de obras, donas de casa, muitas mulheres, ainda bem que está se desmistificando essa ideia de que o alcoolista, a predominância do alcoolismo é com os homens, né? São público masculino, e não é verdade. Existe uma equiparação do consumo, é 50-50. As pesquisas já mostraram 50% homens e 50% mulheres. O que ocorre é que se para um homem é constrangedor buscar ajuda nesses grupos, na nossa sociedade patriarcal e machista, com uma mulher é mais difícil ainda. Muito mais. Muito mais. Preconceito. Mas isso está mudando, é um mito também. Graças a Deus aqui em Florianópolis nós temos grupos com grande adesão, grande participação feminina, e temos grupos com reuniões exclusivamente femininas, que lá nessas reuniões exclusivamente femininas, as mulheres ficam mais à vontade, às vezes para falar de um assunto mais pessoal, que numa reunião mista ela não conseguiria. Então nós temos agora reuniões de proposta específica, que a gente fala, reuniões femininas, e está sendo muito legal, a mulherada está indo, assim, uma adesão muito grande, né? Então quem quiser se informar sobre isso, pode, não sei se vai ser colocado no meu WhatsApp ali, mas pode buscar no site dos Alcoólicos Anônimos, né, que tem todos os endereços de grupo, ou entrar em contato com a gente, porque nem todos os grupos têm reuniões exclusivamente femininas. Claro, todos têm reuniões mistas, onde pode ir homem e mulher. Sim. Mas no grupo que tem reunião exclusivamente feminina, no grupo Coração Aberto, que funciona lá no anexo à Igreja de Campinas. Então lá tem reuniões exclusivamente femininas. Fica o convite. Tá. Dependência química, diz a OMS, é uma doença que não tem cura, mas tem recuperação pela abstinência. Não pode beber, não pode usar aquele tipo de droga que causa todos esses males e danos na saúde da pessoa, na saúde social também. Não, é uma doença, então, é bom saber. Nós sempre aqui na Rádio de Cultura falamos isso. Precisa de tratamento, grupo de apoio, precisa médico, psicólogos, para se fortalecer cada vez mais, e a família é muito importante participar, porque também fica codependente daqueles comportamentos. Eu vou pedir que cada um de vocês, aí, meus convidados, com muita alegria, deixem um recado aqui no final do programa. Ok. Vitelli primeiro? Primeiro, assim, a minha responsabilidade como editor não é uma responsabilidade meramente comercial, de transformar um produto qualquer que às vezes não tem tanta relevância social. Sim. Então, receber conteúdos que eu possa agregar valor para a sociedade é muito mais compensador. Mas mais compensador ainda é saber que essa história teve um final feliz. Sabe? E agora está tendo um começo, exatamente, um final feliz e um começo mais feliz ainda, né? Então, essa é a mensagem. Publica quem tem o que dizer, quem tem conteúdo, né? Muito bem. Hein, Jefferson? Meu convite sempre é para que todos, independente do grau de compulsão que já possa ter desenvolvido, acreditem na vida e acreditem na recuperação.
para todos que convivem com um dependente químico, também busquem informação para lidar lá com seu ente querido e poder ajudar de forma assertiva. E para quem ainda não, por alguma razão, ainda não se deu conta de que álcool também é droga, e quando negligenciamos isso, ficamos à mercê de uma substância com alto poder de destruição, eu digo, reflita sobre os seus hábitos em relação à bebida alcoólica. E se perceber que já está consumindo de forma descontrolada, peça ajuda. Foi isso que eu fiz, porque sozinho é muito difícil. Porque tem casos, né, existem estágios da doença que realmente sozinho a gente não consegue. A gente precisa de um aparato para poder se livrar dessa doença terrível, né? Então, mas acreditem, é possível, e quando a gente descobre isso, a nossa vida se transforma e nós conseguimos enxergar. Eu não acreditava que existisse, que pudesse existir felicidade sem o consumo de qualquer substância que afetasse o meu sistema nervoso, né? De qualquer substância alcoólica. Mas hoje eu acredito e vejo a maravilha, o espetáculo que é viver sem o consumo de bebidas. Muito obrigado pela presença de vocês. Voltarão ao programa sempre de portas abertas aqui. A gente que agradece. Obrigado, Beto Silva, e até o próximo programa.